Hoje, sábado, dia 5 de outubro. Gente, eu pensei que hoje ia ser meio parado, porque normalmente dia de sábado as coisas na fazenda são bem paradas, né? Vocês notaram, as coisas na fazenda meio que não andam. Mas até que a gente teve umas tretinhas por lá, até que a gente teve as coisas funcionando por lá, viu? Até que a fazenda rendeu alguma coisa. E vou ser sincero para vocês, olha, que treta legal a gente teve, que treta interessante rolou por lá. Especialmente ali, né, entre o Yuri, a Babi, entre o grupão ali, achando que eles vão conseguir virar o jogo. E o pessoal idolatrando a Raquel, né? Eu queria entender por que o povo tá achando que a Raquel, de alguma forma, é assim, tipo, uma entidade. Como se a Raquel fosse ali ou tivesse algum poder de influenciar alguma coisa na fazenda, só por causa do irmão dela, né? A gente já sabe que não. Mas eles acham que sim. Eles acham que de alguma forma o Davi vai ter condições de mudar, que o Davi tem condições ali de alterar tudo que tá rolando na fazenda, né? Enfim, eles acham que vão conseguir mudar esse jogo. Eu acredito que não. Mas, já que a gente tem que comentar o que rolou ali na festa, a gente também vai comentar o que aconteceu ali ao longo do dia, né? Mais punições. Flor causou mais uma punição sem água quente por 36 horas. E aí ela chorou por causa disso, né? 36 horas sem água quente. Numa época do ano onde eles estão basicamente sem água, sem água quente ali, sem um clima quente, aliás, já, assim, é motivo para ficar chateado, sim. Eles estão bem pé da vida com a Flor, viu? De qualquer forma, essa é a fazenda que a gente gosta de ver, né? Essa é a fazenda que a gente gosta de acompanhar. Então, gente, vamos acompanhar, vamos falar mais coisas do que a gente tem para falar aí para vocês, vamos acompanhar mais coisas do que a gente tem para trazer aqui para vocês, tá certo? Antes, só preciso lembrar uma coisa para vocês, tá? Hoje, basicamente, tudo que eu vou trazer para vocês é só o que aconteceu no 24 horas, tá? Eu não sei se eu vou conseguir arrumar um tempo de ver o programa na TV, porque boa parte, inclusive, do que a gente vai assistir na televisão, eu já te falei aqui, então não tem muito o que fazer. Boa parte do que vocês vão ver aqui já foi exibido na televisão, boa parte do que eu vou falar aqui para vocês já tá lá na televisão, então assim, né? Já, aliás, boa parte do que eu já falei aqui para vocês, do que a TV vai exibir, eu já falei. Então não tem muito o que a gente possa, ai meu Deus, vamos ficar em cima, vamos na repetição. Não, eu não vou ficar repetindo muitas coisas para vocês não, para não ficar chato, pra gente não ficar repetitivo, tá? Agora, nesse momento, tá rolando lá o rancho do fazendeiro, tá? Eu estou tentando aqui, eu tô falando com vocês, mas eu estou olhando aqui, se vocês prestarem atenção, eu tô com o meu olhar para cima, eu estou tentando aqui verificar o Play Plus, tá? O Play Plus é verificando se tá mostrando aqui pra gente o sinal do rancho do fazendeiro. Até agora eu não vi, tá? Até esse momento que eu tô falando com vocês, não apareceu nada do rancho do fazendeiro, não apareceu absolutamente nada ali do que as meninas estavam conversando. A Júlia levou a Camila, levou a Gisele e a... Não, ela não levou a Raquel dessa vez. E eu esqueci quem foi a outra que ela levou. Foram 3, ela convidou mais 3. E aí eu queria saber se ela já tomou uma decisão sobre quem ela vai indicar na terça-feira. E o rancho do fazendeiro às vezes serve para isso. Mas como não mostraram, então a gente não tem muito o que fazer sobre isso, né? Então vamos só falar da festa mesmo. Vamos só falar das coisas que estão rolando na festa. Além disso, né? Zé Love já tá ali meio pé da vida com o Albert, porque acha que o Albert tá dando trela demais pro pessoal ali do grupão, que ele não devia ficar conversando com o pessoal do grupão e tal. Tá meio complicadinha a situação por ali, né? Mas a gente vai comentar
todas essas coisas aqui com vocês, tá bom? Vamos lá começar com a festa, porque eu acho que a festa foi o que rendeu mais, né? Acho que a festa foi o que trouxe algum conteúdo a mais, porque o resto da noite, o resto do dia, foi basicamente só a repercussão do que aconteceu ali. Vamos começar primeiro, gente, com o Sasha. É o que vocês estão vendo aí, né? O Sasha basicamente ali sem vontade alguma de estar na festa. O Sasha não queria mesmo estar participando daquilo. E não participou mesmo, tá, da festa, porque ele foi embora logo. Você praticamente não viu o Sasha participando de nada ali da festa. Participou ali só do show lá da DJ e depois ele foi embora. Mas pela cara você percebe que o Sasha não estava com a menor disposição de permanecer na festa, né? Foi logo embora. Mas a pessoa mesmo que causou na festa não foi o Sasha. Foi o Yuri. O Yuri causou mesmo e causou bastante na festa, né? O Yuri, deixa eu ver se eu pego a imagem certa aqui do momento da festa, tá? Porque tá meio confuso aqui as coisas. Já falei pra vocês, às vezes o aplicativo lê errado aqui as imagens e lê errado a forma como a gente coloca as imagens. O Yuri estava conversando com o Cauê e o Gui, né? Vocês sabem, eles são o trio dinâmico, o trio ali que não se separa de jeito nenhum. E aí ele disse que não estava nem conseguindo curtir a festa, porque o Zé Love, o grupinho, debochou de sua profissão, falaram de sua profissão como dançarino e bombeiro de Eliana, que ele se sentiu ali humilhado por isso. Sério mesmo, ele falou isso. Ele disse assim, que ele não gostou muito das pessoas sentirem assim. Aí depois o Cauê disse que ele não tem medo de cancelamento. O Cauê falou ali que ele entrou mesmo na fazenda, que ele já passou pelo pior da vida dele, que ele tinha tudo, que ele perdeu tudo, porque ele não deu valor e tal. Ele não tava nem aí para cancelamento e não quer saber de cancelamento e tá, enfim. E que ele falou que se ele tiver que sair da fazenda, ele vai sair, se ele vai trabalhar, vai correr atrás do dele, tá. E ele disse que não tá preocupado muito com isso, não. Diz que não tá preocupado com cancelamento. A gente já até percebeu, inclusive, que a gente até percebeu que ele não tá ligado aí com essa questão de cancelamento, né? Primeiro porque, vamos ser sinceros, o cara provoca. O cara ali tá provocando o Zé Love toda hora, né? Então não adianta a gente dizer que ele não tá nem um pouquinho preocupado com cancelamento. Ele não tá mesmo. Já deixou claro. Provoca, arruma motivo para brigar, arruma as coisas ali, então o negócio vai piorando mesmo. E aí, como o Zé Love ficou apontando toda hora que ele traiu a Alicia X, né? Inclusive ele ficou conhecido no ano passado por causa de ter traído a Alicia X, o negócio ali fica meio complicado pro lado dele, né? Então ele tenta se defender assim. E que eu não tenho medo de cancelamento, que eu já fui cancelado no ano passado, então eu já sei como é que é. Por isso que ele tá ali agindo da maneira que ele tá agindo, porque ele sabe exatamente como é que é. E aí, depois disso tudo, o Yuri disse que ele ia conversar com a Babi, porque ele precisava esclarecer essa história de quem tinha apontado o dedo para quem. Vocês sabem, né, que durante aquela confusão toda que aconteceu no pós-roça na terça-feira passada, teve lá aquela confusão sobre quem apontou o dedo na cara de quem. E aí ele disse que precisava jogar isso porque ele precisava tirar essa história a limpo. E aí ele disse pro Gui e pro Cauê que ele foi atrás da Babi para falar sobre esse assunto. Só que a Babi não quis conversar e deu logo um fora nele. Aí o Cauê já meteu pilha no Yuri e disse assim que ela não quis falar com você basicamente porque ela sabe que você não fez nada.
Então eles quiseram levantar uma história, um bagulho que não estava acontecendo, né? Já deu a entender aí que a Babi quis levantar um negócio justamente para que ele saísse de mal nessa história. Seja lá como for, o Yuri já ficou pilhado logo aí. E, como vocês já sabem, o Sasha ficou ali alguns momentos na festa sem querer curtir nada. E aí teve um momento ali que o Cauê foi conversar com a Raquel, disse assim com a Raquel que ele sente no mais profundo do ser dele que eles vão conseguir virar esse jogo, que eles finalmente vão conseguir fazer o Brasil perceber que eles é que estão certos nessa história, que eles é que estão certos ali dentro, que são eles é que estão mandando bem dentro desse coisa toda e que o jogo vai virar de forma favorável para eles. Sabem o que foi que a Raquel respondeu? Que o foco dela é esse, que ele precisa mesmo virar a porra toda. E ele falou que não conseguiu ainda focar no jogo, porque a cabeça dele não permite, porque tá acontecendo muita coisa ruim ao mesmo tempo, mas que agora ele vai fazer negócio de focar o jogo, porque uma hora a porra toda vai virar. E aí que ele vai, e quando a porra toda virar, é que ele vai conseguir colocar a cabeça dele no jogo. E aí eu fico pensando assim, né? E a Raquel falou a mesma coisa, que ela só vai conseguir virar a cabeça dela depois que a porra toda virar. Aí eu fico pensando assim, deixa eu pensar numa coisa aqui. Vocês estão esperando a porra toda virar e vocês não querem aceitar a resposta que o público tá dando para vocês, né? Vocês basicamente estão esperando que vocês saiam um a um para vocês entenderem que o jogo de vocês está completamente equivocado. Eu nem tô falando, gente, se o Zelov ou não tá certo, não se trata disso. Não se trata se o grupo A, grupo B, grupão do Zelov, grupinho do Zelov, grupão aí das meninas, grupão do Sasha, tá certo. Não é sobre isso. É sobre quem é que tá conseguindo conquistar e agradar o público. Até onde eu tenho visto e tenho captado por aqui, né? Porque afinal eu leio os comentários de vocês. Eu vejo que a Raquel tá sendo bem assim, o público não gosta dela. Tenho visto que o público não gosta muito do grupão ali. Eu acho meio difícil o grupão conseguir reverter essa história. E aí eu falei pra vocês sobre o Sasha. Eu disse pra vocês, esse é o momento ideal de botar o Sasha numa roça. Porque afinal, o que tirou a Larissa é a mesma coisa que o tiraria de lá. Mas ao mesmo tempo, o que as meninas estão fazendo com o Sasha, apontando o dedo na cara dele, culpando ele pelo fato da Larissa ter sido eliminada, de uma certa forma perseguindo ele, pode inclusive fazer com que ele permaneça no jogo, exatamente porque o público está com mais ranço das meninas do que dele. O público tem mais ranço da Suelen, por exemplo. O público tem mais ranço da Gisele. O público tem mais ranço da Raquel. O público tem mais ranço da Flora. O público tem mais ranço de todas essas meninas do que do Sasha. E aí, conforme elas continuem caindo em cima, conforme elas continuem pedindo ali para eliminação do Sasha, continuem apontando o dedo na cara dele, mas ele ganha ali a chance de reverter o quadro, permanecer no jogo e elas serem eliminadas na frente dele. É basicamente isso que eu acho que vai acontecer. Porque afinal, eles estão esperando ali, né, que o jogo vire, que a porra toda vire. O Cauê até falou que teve erros, sim, teve muitos erros ali dentro e tal. Mas ele disse que o grupinho não tem nenhum tipo de arrependimento das coisas ruins que eles fizeram, mas que eles, o grupão, estão cheios de arrependimento daquilo que eles fizeram, né? Que eles estão cheios de arrependimento ali e tal, e que por causa disso, desse arrependimento que eles estão, o público precisa compreender que eles mudaram o jeito deles. Só que não é assim, né, gente? Não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que as coisas andam. Não é assim que as coisas percebem. E aí a Raquel terminou essa conversa dizendo assim:
Vamos botar essa porra toda pra virar aqui dentro. E que ela só tá pensando como é que ela vai fazer isso. Raquel, você não tem... Você fala que vai fazer, você fala que vai... Ah, o Brasil agora vai conhecer a Raquel. Você falou diversas vezes isso nas últimas 3 semanas. A única coisa que você faz é só dormir. Você não tem jogo nenhum aí dentro, Raquel. Você basicamente só dorme. Você não faz nada aí dentro da fazenda. Você não faz nada. Nada. Nem jogar você joga. Você não faz absolutamente nada aí dentro dessa fazenda. A gente, quando liga o Play Plus pra saber onde é que você só tá ali dormindo. Então, né, não é de se admirar que você basicamente não vá mudar absolutamente nada as coisas como estão acontecendo aí. Eu basicamente, pra mim, não vai ser nenhuma surpresa, inclusive, a Raquel cair na roça e ser eliminada logo de cara. Porque, afinal, ela não tá fazendo nada aí dentro. Não adianta querer reviver o que o Davi fez no BBB. O que o Davi fez no BBB foi o Davi, não foi a Raquel. Querer emular o que o Davi viveu no BBB é uma coisa. Querer emular ali o que aconteceu lá no BBB é uma coisa. E isso só pertence ao Davi, não pertence a Raquel. Mas ela prefere acreditar que não, né? Ela prefere acreditar que eles é que estão certos ali. E aí depois as meninas foram conversar ali, né? Sobre a Vanessa. A Gisele disse assim, que depois que a Larissa saiu, a Vanessa tá desesperada. Aí a Suelen disse que ela tá muito mais do que desesperada. E aí depois a Raquel disse assim, eu sinto dentro do meu coração que nunca se enganou, que ela está realmente desesperada. A Raquel, ela não sabe nada de jogo, você percebe assim que ela só repete o que as outras meninas dizem, né? Mas assim, o que a Gisele falou foi o seguinte, que a Babi é quem estava certa com relação à Vanessa, que a Vanessa faz mesmo tudo para não ir para a roça. E a partir do momento que a Vanessa percebeu que o grupão está em maus lençóis com o público, ela está arrumando uma forma de abandonar o grupão e tentar voltar para o grupinho. Só que como o grupinho não vai aceitar, ela está arrumando então uma forma de ficar sozinha, isolada ali, para não ter que se comprometer nem com um lado e nem com o outro. E inclusive foi o que a Flor aconselhou ela a fazer. Então o negócio ali vai piorando cada vez mais. E aí a Suelen disse que continua achando a Vanessa uma pessoa ruim e que ela tá lá dentro sim jogando com os dois lados, só que por enquanto ela não vai se desfazer da Vanessa, justamente porque a Vanessa pode ser alguma coisa interessante para elas. Que é mais que ela não vai mais abrir o jogo para Vanessa, que ela não vai mais querer a Vanessa ali por perto e tal. E depois, assim, quando não for mais interessante, vão descartar mesmo a Vanessa. A Babi avisou a Vanessa que isso ia acontecer, né? Mas, enfim, Vanessa quis se jogar ali. Não foi falta de aviso, né? Olha como essas coisas acontecem, né? Olha como isso acontece. Olha como essas coisas acontecem, né? Aí depois a Gisele disse que não queria mais olhar na cara do Sasha quando ela viu o Sasha indo embora. Ela disse que não conseguia mais olhar na cara desse homem. E aí a Suelen disse assim, que o Sasha falou que não quer mais falar sobre jogo e que se mirarem o voto nele, que ninguém precisava mais tentar defendê-lo e tal, porque ele não tem mais problema nenhum de ir pra roça, e que se ele tiver que ir pra roça ele vai mesmo, que se ele tiver que sair ele sai mesmo e tal, e pronto, que ele já tinha aceitado isso como o destino dele. E aí a Júlia disse que talvez seja a melhor coisa mesmo pra ele ir pra roça. E se ele tiver que ir pra roça e voltar, então tudo bem, foi o que o público decidiu. E que se ele tiver que ir pra roça e sair, também foi o que o público decidiu. E aí elas não podem fazer nada com relação a isso. Então elas meio que já deixaram assim, ó, não vamos mais brigar e se estressar por causa do Sasha. Deixa o Sasha aí, se ele tiver que ir, vai e tal. Mas a perseguição que a Gisele tá querendo impor ao Sasha como uma forma de fazer justiça pra Larissa
pode acabar favorecendo o Sasha. Pode fazer, inclusive, com que o Sasha acabe ganhando um certo apoio do público aqui fora. Porque o público já pegou ranço das meninas ali. Não tem jeito. Quando pega ranço, é muito difícil mudar. Isso aí é uma lição que a gente aprende quando a gente está cobrindo o reality show há muitos anos. Quando o público pega ranço, é muito difícil mudar. Muito difícil. Você precisa fazer uma coisa muito, mas muito grande para o público mudar a sua visão lá dentro. É muito difícil você conseguir isso. É um feito muito grande. Você precisa basicamente assim recomeçar do zero inúmeras vezes para provar que você merece essa segunda chance. Por que eu tenho que afirmar isso para vocês outra vez? Porque as meninas têm certeza que o Sasha está completamente cancelado aqui fora. Por causa da eliminação da Larissa. Elas culparam o Sasha por causa disso. E eu falei para vocês e continuo sustentando isso e vou sustentar isso até onde for possível. A culpa da eliminação da Larissa não é do Sasha, é dela mesma. Da trapaça que ela tentou fazer com ele. Obviamente que a trapaça não foi algo só uma coisa que ela fez sozinha. Não, ela fez junto com ele. Mas foi uma coisa que os dois armaram. Uma coisa que os dois planejaram. Só que quem é que estava propondo, executando aquilo ali? Ela. Por isso que ela pagou o pato primeiro. Se fosse ele na roça, quem sabe? Talvez ele pagasse esse pato. A gente nunca vai saber. Mas talvez sim, talvez ele pagasse esse pato também. O fato foi a Larissa quem primeiro propôs e foi a Larissa quem primeiro correu atrás dele. Não foi o contrário. Então, a Larissa pagaria de qualquer forma por essa situação. Só que elas acham que não, que a culpa toda é do Sasha. E quanto mais elas insistirem em colocar a culpa no Sasha, mais o público pode ficar com pena dele e mais ele pode virar o jogo aqui fora. E aí mais elas podem ir se enfraquecendo. Talvez elas nunca pensam que isso possa acontecer, né? Eles nunca pensam que essas coisas possam virar. E aí a Gisele disse que o que o Sasha tá fazendo, se colocando nessa pose assim de frágil, nessa pose assim de se fazendo de coitado, é uma forma de manipulação e que ela não ia mais cair na dele ali. E aí a Suelen disse assim que também no meio dessa situação não tem nada bom e tal. Mas que se ele quiser ir embora do grupão, deixa ele ir embora. E que se ele falou que se ele precisa mesmo sair do grupão, deixa ele sair do grupão. Não, que ninguém insistisse em deixar ele continuar ali. Mas vocês têm que falar isso pra Raquel, porque foi a Raquel quem insistiu, né, pra ele continuar no grupão. Foi a Raquel quem insistiu nisso. E aí a Gisele continuou insistindo, né, que ele tá fazendo de tudo para parecer um coitado, para inverter a história. E aí a Gisele diz assim que a única forma que ele podia fazer para parecer ali que ele não tá tentando manipular ninguém seria pedir desculpas. Só que não tem como nesses momentos. Por mais que ele pedisse desculpas, isso não ia mudar muito a visão que elas têm dele, né? Então não ia fazer diferença mesmo. E eles só iam perder tempo, ele só ia perder tempo também. Então, deixa do jeito que tá. É melhor que ele fique ali meio que isolado mesmo. Se o público tiver que salvar, que salve. Se o público tiver que deixar ele embora e tal, deixa ele ir. Se o público salvar, vai salvar. Mas, assim, a única coisa que eu acho ruim é a Gisele querer culpá-lo, e foi isso que ela fez, pela eliminação da Larissa. Ele não é culpado 100% por isso, tá? Inclusive, ela disse que foi ele quem insistiu no beijo, que foi ele quem insistiu na perseguição ali, de conseguir beijo, essas coisas. Não foi ele. Quem insistiu foi a Larissa. Ele sempre deixou claro, tá? Não é querer defender o cara, mas ele sempre deixou isso claro, que ele não estava afim de formar casal lá dentro. Enfim, vocês viram isso diversas vezes e eu falei isso aqui diversas vezes nesses vídeos aí no card desde o primeiro dia. Aí depois teve um outro momento ali da conversa em que o Gui chamou a Fernanda para conversar, para tirar a história, dessa história da traição aí. E aí ele quis saber como a coisa aconteceu e tal.
E aí ele falou que de fato ele mandou mensagem para tal da Maju, que isso de fato aconteceu. Só que não foi uma traição, porque isso aconteceu em janeiro agora desse ano e foi antes mesmo dele oficializar o namoro dele com a atual namorada. Ou seja, não era uma traição. Mas em nenhum momento, tá, isso foi insinuado ali. A única coisa foi que o Zé Love falou, cuidado com o que você tá falando. Você fala tanto em defender mulher, mas você também, ó, pode já ter saído da linha. Só que como o cara acabou caindo nessa história, o Zé Love não sabe dessa história, porque quem contou essa história pra ele foi a própria Fernanda. Ele não sabe os pormenores da história. A forma como a Fernanda colocou, obviamente, foi mais venenosa do que realmente aconteceu. E foi exatamente isso ali, que ele não gostou dessa insinuação, que a namorada dele aqui fora pode ter não gostado de ver essa coisa toda, que a namorada dele pode ter achado que ele a desrespeitou, que ele não sabe como a namorada dele tá se sentindo e tal. E aí a namorada dele basicamente disse assim, se ela já viu, se ela já assistiu, se ela já viu você falando que foi em janeiro, então tudo bem, foi em janeiro. Mas todas essas páginas de fofoca já devem ter falado disso também. Então o problema não é exatamente o que foi falado aqui dentro. E aí a própria Fernanda fala, tudo quanto é lugar, antes de entrar aqui na fazenda, todo mundo estava falando. E se tem a data e está falando que é de janeiro, então você não tem com o que se preocupar. Só que o Gui continua insistindo, não, é que você viu como o Zé falou, o Zé colocou essa situação aí, como se eu tivesse um teto de vidro, e aí vocês disseram que conhece uma tal de Manuela e tal, e aí ele falou, como é que eu vou lembrar dessa história toda, né, cara? Foi tu que se envolveu com a história, né? Como é que tu mesmo não vai lembrar do que tu mesmo fez? E aí ele disse, ele mesmo falou, se você tá afirmando que a data, aliás, foi a Fernanda que falou, se você tá afirmando que a data é de janeiro, então você não precisa se preocupar, já que você só tava trocando uma ideia com ela em janeiro, você não a traiu, então não tem traição aí, janeiro era janeiro. Pronto, né? Mesmo assim, Gui continuou ali desconfiado com essa história toda, não gostou que isso foi usado contra ele. Mas, ô Gui, vocês também começaram a usar histórias de fora contra o Zé. Então ele também usaria uma história de fora contra vocês. Então, se vocês querem cobrar fair play dos outros, vocês também precisam se dar o exemplo do fair play. Vocês também não podem usar histórias dele aqui de fora. Vocês também não podem ficar falando da vida dele, vocês também não podem ficar falando ali das coisas dele. Então, gente, cuidado com o que vocês fazem aí dentro desse programa, tá? E aí, depois, a Fernanda disse assim, que o Zé só trouxe essa história externa para questionar o comportamento dele aqui no jogo, porque foi o Gui e o grupão quem primeiro falou do comportamento dele aqui fora. E ele disse assim, você falou como um cara desses pode ser lá fora. Como é que um cara como o Zé Love trata a família dele? E aí ele disse, como a família eu nunca falei algo do tipo. Eu falei que o Zé é agressivo no jogo, mas em nenhum momento eu cheguei para você e falei, por estar com o Zé você é agressiva também. Se a Su falou da família dele e dele, isso tem a ver com a Su, é a Su que tem que resolver. Eu acho que o Zé é uma pessoa agressiva dentro do jogo e sempre foi, sempre achei. Aí a Fernanda disse, mas você precisava ter deixado isso claro. Você nunca falou ali que o Zé era agressivo no jogo. Você falou que o Zé era agressivo no geral. Você falou que ele era agressivo com as meninas e tá tudo gravado. E aí o Gui continuou tentando se justificar e tal, e ele continua dizendo que dentro do jogo ele acha que o Zé é uma pessoa agressiva e que ele não ia trazer coisas de fora e que ele acha isso uma coisa muito baixa e tal. Mas no fim, basicamente, quem começou de fato a chamar o Zé Love de agressivo foi o pessoal do grupão. E o Zé basicamente só trouxe essa história aí
do Gui pra dizer, você tá me chamando de agressivo e eu tô te chamando de traidor. E aí? O que você fala sobre isso? Você tá me chamando de agressivo e eu posso agora te acusar de agredir traidor. Basicamente, isso deu uma segurada ali no Gui, né? Tanto que o Gui se calou e não quis mais falar dessas coisas. E aí, pronto, ele começou a falar do grupão ali dele e tal, e que o pessoal ali disse que por mais que o grupão tenha visões diferentes, ele não concorda com todas essas visões, e que para ele o Zé é apenas agressivo no jogo, só que ele não deixou isso claro para ninguém ali e tal, e acabou deixando ali e tal, e que em nenhum momento ele tinha falado que o Zé era agressivo ou que batia em mulheres. Só que aí ele disse assim, só que aí ela falou, você não pontuou essas coisas, você simplesmente deixou isso no geral. Então as pessoas entenderam e continuam a entender que ele é agressivo com todo mundo. E então veja a diferença das palavras. Você acabou colocando essa situação nessa história. E no meio da confusão, cada um tinha uma arma que podia usar. E ele usou a arma que ele tinha. Basicamente, ela jogou aí pro cara. Você chamou ele de agressivo e ele te chamou de traidor. Usou a arma que ele tinha. Se você não queria que ele usasse essa arma, não chamasse ele de agressor. Ela tinha razão, tá? Eu acho que, de fato, um dos grandes erros do grupão é justamente eles quererem esse negócio de dividir a casa entre bons e maus. Isso nunca, presta atenção, gente, isso nunca dá certo. Nunca funciona. Sempre dá errado. Entra reality, passa reality, sempre dá errado. Mas eles nunca aprendem. E aí a gente volta e meia precisa repetir a mesma coisa, né? É chato a gente ter que ficar repetindo o mesmo. E aí teve outro momento ali que o Zé pediu para Fernanda não ficar mais fazendo brincadeiras com o nome do Neymar, né? E disse que, assim, ele disse assim, olha, eu gosto daquela pessoa, eu sou muito amigo daquela pessoa, porque eu não vou falar o nome dela. Eu tenho muita consideração e gratidão por ele, eu gosto muito dele, do pai dele, eu gosto muito de você e da Babi desde o primeiro momento, e eu falei que eu tava com vocês, que a gente tava jogando junto e tal, mas eu peço que você não faça mais piadas e não fale mais dessa pessoa perto de mim, não fale mais dele aqui. Aí a Fernanda perguntou assim, eu fiz alguma piada e tal? E aí o Zé falou assim, sim, você fez algumas piadas. Na hora que eu falei nada, porque eu não quero nem citar o nome dele. Eu tenho muita gratidão por ele, pelo pai dele, e independente do que está acontecendo lá fora e tal, ele não pode citar o nome do Neymar por causa do processo que o pai do Neymar move contra ele, tá? Então ele não pode citar o nome dos dois. Exatamente por isso também que ele pediu para as meninas não falarem no nome do Neymar. E aí ele disse que só queria que quando ela estivesse com ele não falasse nada sobre o Neymar, não citasse Neymar, não contasse Neymar, não falasse o nome dele. Porque se ele falar o nome do Neymar, você já sabe, né? Daria tudo errado. E aí ele disse que confiava nela, ela disse que tudo bem, que ela ia respeitar aí o pedido dele. Enfim, vocês já sabem o porquê que o Zé Love não pode falar o nome do Neymar, tá? Eu acredito que talvez, né, exista ali algum tipo de gratidão, porque afinal eles jogaram juntos por muitos anos, mas depois de tanto desgaste na justiça, de tanto processo e proibições, né, até onde a gente está sabendo, muito provavelmente ele não quer citar o nome do Neymar, e muito menos do pai dele, porque ele sabe que isso pode complicar aí o processo que ele está envolvido na justiça. E provavelmente deve haver alguma proibição dele de citar o nome de Neymar. Por isso ele pediu isso, tá? Por isso que ele agiu da maneira que ele agiu. A seguir, teve uma outra conversa aí do Yuri, dizendo que o grupo do outro lado também é um grupão. E aí ele disse assim, que o grupão deles ali
começou porque eles estavam se afastando do Zelov, que é um cara agressivo, sem noção. Olha aí o que a Fernanda tinha acabado de falar pro Gui. Olha aí o Gui tava lá. Ele tava falando com a Raquel. A Fernanda tinha acabado de falar pra ele: cara, olha aí o que você falou. Você tá dizendo que o Zelov é agressivo. E aí você disse que ele é agressivo no jogo. Não, o Yuri tá dizendo que ele é agressivo no geral, que ele é um cara agressivo. E aí vocês começam a falar sobre isso e tal. E aí a Raquel disse: eu espero que o Brasil esteja vendo esta porra toda. Tá vendo tanto, Raquel, que inclusive tá tirando do lado de vocês do jogo, né? E aí o Yuri, tomara, porque a Larissa não saiu por culpa nossa. Não, né? Imagina se não fosse por culpa de vocês, né? E que ela saiu por culpa dos erros dela. Foram os erros dela mesma que fez com que ela saísse. Não foi erro do grupão ali, tá? Não foi erro de ninguém, então, ali e tal. E que a Raquel disse ali que o grupo do Zelov, ninguém tá jogando e que ninguém faz nada do outro lado, como se a Raquel fizesse alguma coisa, né? E aí ela disse: é por isso que eu vou e bato em cima daquele grupo, porque eles não fazem nada, e ninguém daquele lado tem jogo, eu vou pra cima mesmo, grandona, eu vou agora pra fuder com aquele lado. Porra, Raquel, vai fuder com o quê? Tu não faz nem isso no teu grupo. Tu não é capaz nem de jogar, né? Não faz porra nenhuma aí. Quer fuder com o outro lado. E aí rolou a conversa que foi o ápice assim, da noite, da festa. Que foi a conversa da Babi com o Yuri no meio da festa. Basicamente, o que foi essa conversa? O Yuri disse que ele não apontou o dedo como a Babi teria dito que ele apontou. Só que a Babi disse pra ele que ela não falou isso porque ela não viu. Mas ele disse que sim, que isso era uma acusação muito forte que chegou até ele e que ela teria acusado ele de ter apontado o dedo durante a acusação. E aí a Babi disse assim pra ele que isso não foi algo que saiu da boca dela, mas sim que a única coisa que incomodou foi quando ela disse que passou ali e disse que... E ele falou que ela tinha cheiro de bosta. E aí ele disse assim, que o Sasha tava com uma bota verde e tal, com cheiro de bosta, e que foi por isso que ele falou isso. Não, né, Yuri? Você falou pra provocar. Você provoca essas coisas. E aí ela disse assim: não, você passou por mim e falou cheirinho de bosta. E aí disse: mas não foi pra vocês, eu não tava falando pra vocês. Tava, Yuri, você tava falando pra ele sim. Tá? Você gosta de falar isso, você gosta de fazer isso. E aí depois ele disse assim: ai, cheirinho de bosta, só que agora a gente não sabe o que é verdade, quem apontou o que pra quem e tal. E aí ele ficou nessa de verdade ou não, se quem apontou o que pra quê. E a Babi disse assim: eu não posso afirmar pra vocês o que apontou o que pra quem, porque eu não vi. Mas a Fernanda disse que sim, que ela viu. Eu não posso afirmar porque eu não lembro, eu não vi. E aí o Yuri disse que ele não tem medo da roça, que coloquem ele na roça então, e que ele nunca teve embate com a Babi, e muito menos com a Fernanda, que o embate dele mesmo é com o Juninho, com o Zac, com o Zelov, que foram baixos com ele, falando do trabalho dele lá fora. E que antes de qualquer coisa chamaram ele de bombeirão de forma pejorativa. E que ela, que já foi paniquete, que já dançou, sabe como isso dói pra caramba ser chamado desse jeito pejorativo. E que ele nunca foi de apontar o dedo na cara de ninguém sobre o trabalho de ninguém. E que isso o chateou. E aí a Babi disse: mas vocês também passam dos limites na hora das provocações. E vocês não têm o fair play. E, inclusive, ela disse que falou isso para Luana, que a cusparada dela em cima do Gilson havia sido desnecessária demais.
que não havia necessidade de exceder os limites ali dentro. E aí o Yuri disse que o dia que ele excedeu o limite foi o dia da formação da roça, pois aquele dia foi um carnaval todo falando dele, e que ele não chegou nela e cantou nenhuma música para ela, que ele não chegou nela e ficou provocando ela de acordo com o que aconteceu ali, mas que ele fez isso cantando para Flor justamente para provocá-la. E aí ele disse, e aí a Babi só responde assim para ele: cara, eu só quero abrir os teus olhos para uma outra perspectiva. Imagina se são seus amigos. Eu e você brigar e eu te dou o direito de gritar e falar o que você quiser falar. Mas ambos quietos passar uma outra pessoa e ofender. Você vai achar que ninguém está te provocando? Então ela diz assim: a partir do momento que você me ofender, cara, eu também vou te ofender de volta. E é isso que vai ser, e é assim que as coisas funcionam. Então, esse foi assim o papo que eles tiveram durante a festa. Só que aí, depois, né, o negócio lá dentro da casa, durante a madrugada, foi piorando, porque ela disse que não aceitava que o Yuri chamasse os amigos dela de mentirosos. Então ela disse que o Yuri estava acusando o Zelov, acusando a Fernanda e os outros colegas de mentirosos por uma coisa que ela não viu e ela não pode dizer, ela não pode simplesmente apontar: olha, eu não vi, eu não sei, eu não vi, não prestei atenção. E aí ele disse que ela não pode dar certeza, mas o Yuri continua assistindo: eles são mentirosos, eu vi, eu tava lá, eu vi, eles apontaram o dedo e tal. E aí a Babi, então, a Babi fala: você tem certeza? E ele disse: eu tenho toda a certeza do mundo. E a Babi disse: não, você tem os seus amigos que são seus parceiros. Então você tem a sua verdade, você tem a verdade deles e a verdade do que realmente aconteceu. E aí a verdade do que realmente aconteceu é o VAR, né? A gente vai ter que aguardar aí o VAR, vai ter que aguardar aí o que a Record vai mostrar de VAR. Aí depois o Yuri perguntou: mas por que é que a Babi estava tão alterada? E aí vocês percebem como é que ele provoca. Ele provoca. Aí a Babi disse: eu tô alterada porque eu não gosto que fiquem chamando os outros de mentirosos, até porque não tem nem como provar. E aí o Yuri começa a dizer que eles são mentirosos sim, que eles agiram sim, do jeito que ele disse que eles agiram e tal, enfim. E aí depois o Fernando até entra ali: cara, tu tá debatendo com alguém depois que alguém bebeu. Fica complicado, né? Você tentar ali tirar alguma coisa de uma pessoa que não tá em seu estado normal. E aí o Yuri tenta dizer que ele só tava conversando com a Babi. E aí a Babi disse assim: ah, mas a Babi... Aliás, o Cauê se mexe na conversa também, disse que o Yuri também bebeu. Aí o Yuri disse que ele não bebeu nada. E a Babi disse que quem foi procurá-la para falar desse assunto de jogo foi o próprio Yuri. E aí depois o Yuri disse que quem fugiu da conversa foi ela. Aí a Babi disse que ela não fugiu e que ela simplesmente não queria ouvir a voz dele, que ela não estava com vontade. Aí o Yuri disse que quem tem que ouvir é ela, porque ela tem alguma coisa com ele, sim, porque ela tem algum problema e ela precisa resolver isso. Aí ela disse que não é obrigada a nada, que ela não é obrigada a falar com ele, que ela não é obrigada, inclusive, a ficar perto dele ali e tal, e que foi ele quem foi atrás dela e veio falar que os amigos dela são mentirosos e ela não gosta disso. E aí o Yuri começa a dizer que ele sabe o que ele fez, que ele sabe que as mentiras foram contadas pelo Zack, pelo Zelov, por todo mundo ali do lado. E também começou a chamar os amigos dela de mentirosos. E ainda disse assim: se tu acredita nos teus amigos, o problema é seu, porque eles estão mentindo. O problema é seu. E aí depois ele começa a dizer que de novo falaram da profissão dele. E aí ele disse que você se ofendeu porque falaram da sua profissão, mas você também pega o que fala dos outros e ofende as pessoas. Você fala merda das pessoas. Mas você quer ser sempre o certo, você quer ser sempre aquele cara que você pode vir que eu elimino um por um de vocês.
Você é o prepotente, é o soberbo que se acha melhor que todo mundo. E eu não tenho coragem de falar, eu tiro um por um porque eu não sei o que o Brasil pensa. Eu não tenho a soberba de falar que eu tiro um por um desse jogo. E aí ele diz, vocês também do outro lado são soberbos, também gostam de fazer chacotas e tal. E, tipo, ele foi pra esse lado aí e tal. E aí falou que ele era dançarino e tal, jogou na cara dela que ela também era dançarina. Aí ela fala, eu também rebolava assim, isso não tenho problema nenhum em admitir isso, e que isso era o de menos. E aí, então ele disse, então por que vocês me colocaram nesse lugar pejorativo? E aí ela joga na cara dele, porque você pegou e falou que o Zelov é um jogador falido. Ou seja, foi ele mesmo quem provocou e ele mesmo quem não quis aceitar que ele tinha criado essa situação. O próprio Yuri, gente, se coloca nessas situações, o próprio Yuri é que cria isso, é chato, o cara é chato. Aí depois o Zack e a Fernanda também não gostaram da Babi ter ido conversar ali, de ter citado o nome dos dois como fonte de informação ali, que o Yuri disse que apontou o dedo na cara e tal. E aí o Zack disse assim, que o Yuri é um idiota, mas que agora ele tá querendo se passar como o santinho do pau oco, que o Yuri é um arrombado e que agora a casa rompeu dos dois lados. Se referindo aí ao fato de que até o grupinho começou a ter rachas também. E aí a Fernanda disse que mesmo que ela não tenha visto, não joga o que outra pessoa falou, porque afinal ela não tinha mais visto outras coisas, não tinha mais como comprovar ali o que tinha acontecido. Aí depois o Zack disse que já estava pé da vida, ele disse que não ia conversar, aí o Zelov disse que eles precisavam conversar para tentar resolver, aí o Zelov disse que não ia, aí o Zack disse que não ia mais conversar com ninguém, e que ele não ia mais correr atrás da Babi não e tal, e que era ele lá que estava segurando a barra várias vezes, que ele não queria mais perder a cabeça dele e tal. Enfim, ele não quis mais saber. Enquanto isso, lá dentro da sede, a briga lá da Babi com o Yuri continuava rolando. Aí a Babi disse que ela não lembrava mais das coisas, que ela não lembrava e que ela não podia falar daquilo que ela não lembrava, porque ela realmente não falava. E aí o Yuri continuava a provocação, olha, ela não lembra. E aí ela joga assim na cara dele, eu fui muito mulher de dizer aqui na tua cara, uma mulher suficiente para dizer que eu não lembro das coisas. Aí o Cauê fala de longe, então nem adianta ficar discutindo por uma coisa que nem você lembra do que aconteceu. E aí a Babi a Babi continua dizendo assim, mas é ele quem continua chamando os meus amigos de mentirosos. É ele que continua provocando. E aí a Babi disse, até provar que eles são mentirosos ou não, você também não pode ficar acusando. E você só vai saber se eles são ou não são mentirosos quando sair daqui. E aí sim você vai ter a sua prova. E aí ele continuava provocando. Ah, mas eles são mentirosos. Se falou que eu apontei o dedo sem apontar, eles são mentirosos. Eu falei isso, que aqui é um regador muito bem alto e tal. Ele continuou enchendo o saco com relação a isso. No fim das contas, é o Yuri quem provoca. Agora, com relação a ele ter de fato apontado o dedo aí, eu procurei algumas imagens para tentar trazer para vocês, tá? Mas, assim, eu não encontrei, tá? Eu sei que essas imagens existem, tá? Então eu preferi esperar ver o que a Record vai mostrar hoje à noite no programa para saber se eles vão fazer esse VAR, tá? Porque, querendo ou não dá para eu falar muito mais para vocês. E aí o Yuri entrou ali para defender a Babi, e aí ele disse assim que o grupinho agora tá chamando ele de alcoólatra, que estão abusando, que ele tá abusando do alcoolismo. E aí depois depois dizendo que o Fernando tá se metendo, que o Fernando não tava nem junto ali, que o Fernando não tinha que se meter. E aí o Fernando só disse assim pra ele, cara, para. A única coisa que eu tô dizendo pra você é que você tá se tornando uma pessoa agressiva assim. E é só isso. Você tá sendo agressivo. E aí o Yuri disse, eu não quero saber da tua opinião, boa noite, beijos de luz.
E aí o Fernando só diz, é um desrespeito o que você está fazendo. E é mesmo um desrespeito. E aí depois a situação foi piorando ali, né? Foi piorando. Isso aqui foi o começo da festa, tá, gente? Ficou meio fora de ordem aqui as coisas, tá? As coisas foram meio fora de ordem, tá? Mas a imagem ali continuava dentro da ordem, tá? O negócio ali. E aí, deixa eu voltar aqui o frame desse momento aqui do Cauê com o Gui e tal. E ele disse assim que o grande problema do Yuri, e agora eles estão prestando atenção nisso, é que ele pega a pilha demais com os adversários e que isso pode acabar se prejudicando. Aliás, prejudicando. E aí ele fala, cara, o meu papel aqui como amigo é te ajudar. Mas você também precisa se ajudar, você também precisa prestar atenção aí, você precisa ver aí aonde você está exagerando, né? Se pega a pilha demais com as coisas. E aí ele disse, independente de você estar certo ou errado, a gente também não pode dar margem para as pessoas falarem o que quiserem falar da gente. Que às vezes sabedoria na frente do público é muito melhor do que você estar certo ou do que você está errado. E que às vezes, né, você precisa estar ali, ter um pouquinho lá de cuidado, porque senão você pode passar a imagem de que você é agressivo e que você pegou a Babi no momento em que ela estava bêbado e isso pode pegar mal para você. Quem falou isso foi a Suelen, tá? E aí o Gui disse que esse papel de apontar o dedo na cara não cabe a ele decidir, não cabe a ele dizer e tal, e que isso deixe que o público decida, deixa que o público relembre, que o próprio programa mostre isso e tal. Enfim, né? Aí teve um outro momento ali da festa que o Zé Love estava chateado ali por causa do Albert, né? Porque o Albert estava conversando com o Gui sobre jogo na cozinha. E aí ele disse assim, eu vi o Albert sentado com o Gui e tal, foda-se a escolha dele, ele só não pode esquecer que tudo está sendo filmado, e aqui você paga por aquilo que você faz, o cara tá triste, problema dele, plantou, colheu, enfim, não vou ficar aqui bajulando o Albert. Uma coisa nesse sentido, né? O que eu posso dizer o negócio ali vai piorando, né? Piorando cada vez mais. Enfim, gente, aí rolou hoje de manhã uma conversa, já estava mais tranquilo. E aí o Sidney começou a conversar ali, ele falou sobre uma conversa que ele teve com o Sasha hoje de manhã. Ele procurou o Sasha para conversar ali sobre alguns pontos que de fato ele está se sentindo incomodado. Um desses pontos, inclusive, que o Sidney falou, foi o fato das meninas, se referindo a Gisele, a Raquel e a Luana, eu acho, insistirem que ele e a Vanessa deveriam ficar. Ele disse que isso não é legal, que as meninas estão forçando uma barra, que ele não quer relacionamento com ninguém e que ele não entrou com esse objetivo ali e que sim, ele ia falar com as meninas que ele não quer mais esse tipo de insinuação lá dentro. E aí ele falou o que o Sasha contou para ele, que o Sasha de fato também entrou no programa sem pensar nesse tipo de coisa e que foi as meninas que começaram a forçar de uma certa forma um relacionamento do Sasha com a Larissa e que o próprio Sasha havia procurado ele para dizer que não, que ele não tinha basicamente nenhuma intenção de ficar com a Larissa, que não tinha nenhuma intenção de relacionamento, mas que depois as coisas foram acontecendo e ele foi se deixando levar. Mas que no princípio ele de fato não tinha essa intenção. Eu vou já falar mais dessa conversa aí do Sidney. Aí hoje à tarde teve uma punição aí causada pelo Sasha, que acabou entrando na piscina ali ainda interditada, então renovaram a punição dele. Aí depois também teve um outro momento ali que foi bastante interessante, que foi o Gilson dizendo que o Yuri quer se fazer de vítima agora e dizer que tudo ali foi só uma defesa dele, que o Yuri age assim, que ele cria esse lance de vítima
para dizer que as pessoas fizeram com ele aquilo que ele não fez e tal, e que para colocar assim, olha, vocês estão vendo? Eu não fiz isso, que eles estão dizendo que eu fiz e tal, mentirosos e tal. Ele falou isso. E aí o Gilson disse que o problema do Yuri é que isso acaba criando uma outra história ali, que ele pode acabar se prejudicando, chamando os outros de mentirosos, que ele pode acabar tentando inverter a história assim, mudando as situações, que ele faz isso de uma certa forma para se defender, só que o problema é que ele acaba indo em cima da falha das pessoas e o público pode enxergar isso como uma forma errada de se jogar. Então ele não é uma coisa legal. Não é uma forma legal de se defender. E aí ele começou a, inclusive, citar o Sasha. O Zack disse que o capitão do Sasha está sendo atacado e que todo mundo está pulando fora do barco. Aí teve essa outra conversa aqui, que foi também da Babi com o Sasha, aonde ela disse assim que... Ela perguntou assim pro Sasha se ele acreditava que o Sasha poderia reverter o jogo. E aí o Zack disse que não, que na visão dele o Sasha não conseguiria reverter o jogo, que a hora dele de ir para a roça é agora. Mas se ele ficar mais uma semana, sim, ele reverte o jogo. E que por isso ele tem que ir para a roça esta semana. Caso contrário, ele fica no jogo. E sim, gente, é verdade, tá? Se continuarem mantendo o menino ali dentro, ele vai reverter esse jogo. E aí as meninas é que vão acabar pagando esse pato, tá? A gente está aqui avisando porque é assim que esse jogo funciona. E aí de tarde, a Flor causou uma punição porque ela desceu lá na área dos animais com uma garrafinha de água e ela não podia porque ainda estava em horário de trato dos animais. Só pode descer com garrafinha e tal quando o horário de trato dos animais já se encerrou. E eles avisam quando esse horário se encerrou. Enfim, gente, isso assim foi o que aconteceu da madrugada até aqui. Tá? Isso foi assim, muita coisa. Teve algumas coisas aí que eu precisei dar uma cortada, uma editada, assim, para falar para vocês. Mas o grande destaque foi a festa mesmo. E essa briga aí que aconteceu entre a Babi e o Yuri. E o Yuri tentando se colocar nessa situação. Agora o Sidney conversou com o Sasha. Deixa eu mostrar essa imagem aqui para vocês. Nessa conversa que ele teve com o Sasha, o Sasha disse assim que ele não procurou a Larissa, que foi a Larissa quem insistiu nesse relacionamento, foi a Larissa quem foi atrás, foram as meninas que foram dando corda para ele, foram as meninas que foram atrás, e que ele não estava afim e que ele sempre deixou isso claro para Larissa, mas que depois ele acabou se envolvendo justamente por causa da situação. Ele não queria, mas acabou se envolvendo. Mas enfim, ele depois entendeu que não ia conseguir e também falou isso para Larissa, que ele não queria mais continuar. Isso foi ele quem falou pro Sidney. E aí o Sidney relatou isso para os colegas lá dentro e disse também a mesma coisa, que foi o Sasha, que o Sasha tinha dito que ele não queria de fato manter nenhum relacionamento com ninguém ali, que foram as meninas, de uma certa forma, quem insistiram nisso. E que as meninas estavam também fazendo a mesma coisa com ele com relação à Vanessa, que as meninas estão insistindo. E ele não quer nenhum tipo de envolvimento ali com a Vanessa, não quer porque ele não acha que isso seja legal, tá? E aí veio a punição que o Sasha causou, depois a conversa aí que o Zack e a Babi tiveram, onde eles falaram aí dessa possibilidade do Sasha conseguir reverter o jogo, tá? Enfim, gente, eu só tô contando aí pra vocês, tá? E aí o Zack também revelou que ele pretendia revelar pra Larissa, mas não deu tempo, que ele não queria mais continuar tendo o relacionamento com ela e que ele não queria mais continuar a proximidade que os dois estavam tendo. Enfim, gente, isso aí foi o que aconteceu só nesse dia de sábado.
Daqui a pouco eu vou trazer mais um vídeo onde a gente vai falar aí do que aconteceu de tarde pra cá. Porque teve uma outra conversa aí, teve uma treta que aconteceu de tarde entre a Babi e a Suelen. E aí, se eu for falar aqui, a gente vai falar um vídeo de 2 horas. Aí não dá, né? Então daqui a pouco tem mais um vídeo aqui pra gente falar sobre isso, tá certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.